Oi, gente, tudo bem? Então vamos lá. Atrasou. E aí, tem alguém aí? Então vamos lá. Curitiba, cinza, chovendo. A triste notícia dos jogadores da Chapecó. Bom dia, dá um oi quem tá aí. Vamos aguardar, atrasou um pouquinho. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de 5 leis biológicas. Tá dando para ouvir? Tá tudo bem aí? Me dá um oi. Então vamos lá, vamos falar de 5 leis biológicas. Então, as 5 leis biológicas, ela vem do estudo da nova medicina germânica. A nova medicina germânica era desenvolvida pelo Dr. Hammer. Todo estudo é desenvolvido em cima do biológico, do seu conflito biológico, onde o seu ambiente cria o motivo biológico da doença, né? Então, todo organismo ele está sujeito a sofrer intercorrências da onde ele vive. E o ambiente da onde ele vive pode ser a sua casa, pode ser o seu trabalho, pode ser as pessoas que ele convive. E aí você tem que dar oi. Oi, Mari Rose, querida, saudades. E, enfim. Então, o Dr. Hammer coloca de forma clara as 5 leis biológicas que identificam o motivo do conflito biológico e o motivo do desenvolvimento de doenças. Ó, já tá voando as coisinhas. Interessante fazer isso, né? Nunca tinha feito. Então, vamos lá. Então, a primeira lei biológica, ela é chamada de lei férrea do câncer. Então, ela cria o conflito biológico, ela te explica o DHS. Ele deu o nome de DHS em homenagem ao filho, que foi daí que ele tirou o compreendimento sobre a medicina germânica, né? Ele perde o filho, tem toda a história dele, se vocês pesquisarem. Ele perde o filho, desenvolve ele um câncer, e a esposa também, e aí ele vai estudar e ele vai colocar isso de forma clara no papel, né? Então, a nova medicina germânica, ela vem desse estudo. Então, a primeira lei biológica é a lei férrea do câncer. Então, o conflito biológico, ele tem um motivo. E esse motivo é o que desenvolve, né, toda a doença. A doença é quando você está no conflito. O que você percebe depois que você se entende por doente são sintomas. E sintomas, você já está em resolução desse conflito. Então, ele chama de que todo conflito que vai provocar alteração no sistema biológico vai gerar um câncer ou uma doença oncoequivalente. Então, esta é a primeira lei. A segunda lei, ela diz respeito à lei bifásica da doença. Então, todo o estudo de Hammer, eu vou ver se tem uma figurinha para vocês verem isso. Ó, tem uma figurinha aqui. Vamos ver se dá para pôr, para vocês verem. Aqui. Essa é o gráfico que mostra sobre a segunda lei, a lei bifásica da doença. Então, o teu corpo, tá vendo aqui? Ele vem de uma normotonia. Ok? Então, nossa, coraçãozinho voando, que bonitinho. Esse é o DHS da primeira lei. Esse é o conflito biológico. E aí você entra no que se entende por doença, simpaticotonia. É aqui que você faz a massa conflitual. Que depende do tecido, você pode ter perda celular, depende do tecido, você pode ter aumento celular. Aí você resolve o conflito.
Aí você entra em resolução. Aqui é uma parasimpaticotonia. Você vem a fazer uma epicrise na transferência das duas resoluções, das duas fases de reparação. Uma fase é edematosa, outra fase é cicatrizante. E aí você regulariza. Então, vamos aproveitar o mesmo gráfico. Na primeira lei, aqui ó, eu vou ter um câncer. Então, lei férrea do câncer. Essa é a segunda lei, lei bifásica da doença. Vamos aproveitar aqui esse mesmo gráfico, ó. A terceira lei, ele mostra a ontogenia, né? Então, a correlação da folha germinal. Então, todos os tecidos, eles vêm de uma organização celular embriológica. Então, eu quero saber se esse órgão, esse sintoma que se me apresenta, ele vem de qual folheto embrionário? Porque a correlação do conflito biológico, ó, ectoderma, mesoderma novo, mesoderma antigo e endoderma, eu tenho significados para cada conflito e de onde ele veio. Então, resta saber se é um conflito de contato e separação, se é um conflito de desvalorização, se é um conflito de ataque e proteção, ou se é um conflito vital, um conflito que mexe com respiração, nutrição. E aí, ele vem com a quarta lei, ele fala que você tem situações de organização para ajuda com micróbios. Então, no ectoderma, não sei se vocês estão vendo aí, esse tecido tem uma organização que pede ajuda para vírus. No mesoderma novo, eu trabalho com bactérias. No mesoderma antigo, eu trabalho com micobactérias e TBs. E no endoderma, eu trabalho com fungos, micobactérias e TBs. Então, é interessante porque aí ele mostra que eu tenho agentes que me auxiliam no processo de reparo. E aí o pessoal fica tomando antibiótico ali aleatoriamente, né? Qualquer coisa é um antibiótico. O programa não era de um antibiótico, você vai tomando antibiótico ali, né? Crianças pequenas, até 3 anos, já estão, sei lá, eu ouço mãe falando, tá no 4º vidro de antibiótico. Eu falo, meu Deus, e era um programa viral, né? O que adiantou? E aí não serve para nada, mas enfim, tem bastante estudo mostrando, né, a importância do intestino na organização dessa doença, porque é ali que mora, né, sua colônia de boas bactérias, sim, existe. E você precisa desse intestino muito bem regularizado para se recuperar sempre de um processo de conjunto de sintomas. Então, falamos da primeira lei, a lei férrea do câncer, falamos da segunda lei, a lei do conflito, né? A lei que mostra os conflitos e é a lei bifásica da doença, né? A diferenciação quando você está em simpaticotonia e parasimpaticotonia. Falamos da terceira lei, da ontogenia, né, que os programas eles vêm de uma mesma especialização celular, daí resta identificar que órgão é esse. A quarta lei, que eu tenho micróbios, eu tenho seres vivos ali para ajudar esse sistema. E aí vem com a quinta lei, que é a parte mais interessante da medicina germânica, né, porque eu trabalho muito com o natural, né, com quem você é. É chamada de quintessência. O que você pode fazer com esse conflito? Né? Você adoece por essa integração entre um psique, o órgão e o cérebro. Esse psique, ele é seu. Né? Então, eu adoeço porque eu não queria ter tal coisa perto de mim. E tal coisa pode ser uma coisa, pode ser uma memória, pode ser uma pessoa e você não consegue falar. E você vai adoecendo, né? Você vai tendo alergias, contato, separação, alergias. Ou, eu convivo com uma pessoa
e não tenho muito apoio, então me sinto sempre um incapaz, me sinto um desvalorizado, aí eu tenho dores musculoesqueléticas, aí eu tenho artrose, mas eu sempre tenho esse sentimento, né, de desvalorização, de incapacidade, eu sempre tenho dor. Ou existe um conflito no meu ninho, né, minha casa, meu lar, meus filhos, né? E aí você começa, por exemplo, a ter alteração em pele, ataque e proteção, né? Nas manchas. Ou é algo vital, é algo bem primitivo, né? Tenho raiva, aí eu tenho dor de estômago, né? Que eu me sinto traído. Pode ser. Então depende do conflito biológico. E o que você faz com essa informação? Você prefere mesmo se sentir atacado na tua própria casa, com a pessoa que convive com você? Você não tem condições de percepção de mudança para parar de ter dor, por exemplo? E aí essa é a quinta essência. Eu busco no meu natural. Eu busco onde está o conflito, né? Eu converso com o meu corpo, eu ouço o meu corpo e eu escolho ou não continuar da maneira que eu tô. E aí o tempo é o teu grande aliado. O tempo que você ficou em conflito é o tempo que você vai demorar para a cura. Basicamente é assim que eles colocam. Entendeu? Tá bom, gente? Muito legal, né? Eu adoro trabalhar com isso e me auxilia muito na parte de avaliação, né? Na parte de consultório, na parte de interpretação do ser. Cada ser que vem, outro dia eu tava achando engraçado, porque eu atendi à tarde e eu atendi 7 pessoas. À tarde, todas com o mesmo diagnóstico, todas com depressão. E cada um tinha uma história, mas todas envolviam raiva, né? Então, identifique raiva e medo. São sensações muito primitivas e elas adoecem o indivíduo. Então busque o motivo, né? Busque o porquê você está com esses sintomas, porque doente você já teve, né? Você não percebe quase quando você está doente. Doente é quando você está em simpaticotonia. Quando você está com sintomas, você está em resolução, incomoda, né? Então busque o porquê você adoeceu. E aí você evolui, né? Você abre mão de algumas coisas que não tem valor nenhum, né? A gente fica carreando coisas sem valor. Tá bom? Então um beijo, se você gostou, compartilha. E qualquer dúvida, me pede, tá? Um beijo a todos. Obrigada.